mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer.
amor, papai, aleluia. Glorificado é o teu nome, Senhor. Que bom podemos estar mais uma noite reunidos na presença do Senhor. Juntos nessa noite estaremos louvando ao Pai e estaremos também compartilhando uma palavra com os irmãos. Se você conhecer essa canção, pode louvar o Senhor comigo nessa noite. Aleluia.
tão cheio de amor, tão poderoso, meu Senhor, me abraças, me sondas, conheces meu e gostas de me ouvir cantar. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és Deus, és minha salvação. Glorificado é o teu nome, Senhor. Salvação nossa, amado dos nossas almas, gracioso, bondoso, misericordioso, tu és maravilhoso, me abraças, me soltas, conheces meu andar e gostas de me ouvir cantar. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és Deus. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és Deus, és minha salvação. Oh, Deus da nossa salvação está conosco nesta noite. O nome dele é Emmanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Deus conosco, Emmanuel. Emmanuel está conosco nesta noite. O Filho do Deus vivo, o amado das nossas almas. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Aleluia. Glórias sejam dadas a Deus. O tempo não assim vão, cada minuto tem a sua explicação. No meu e no seu viver só vai acontecer somente aquilo que Deus preparou. E nada mais, nada nem mais, nada nem mais vai acontecer no seu viver além do que Deus preparou.
Só saiba tudo o que aconteceu. Foi permissão de Deus, cada lágrima, permissão de Deus, cada sorriso, cada perda, cada conquista, cada luta, cada vitória, cada morte, cada vida, tudo é pela permissão de Deus, permissão de Deus, permissão de Deus, é pela permissão de Deus, permissão de Deus, permissão de Deus, permissão de Deus, é pela permissão de Deus. Aleluia! Todas as coisas que acontecem em nossas vidas, se as nossas vidas estiverem nas mãos do Senhor, estão sob o controle do Senhor. Tudo é pela permissão de Deus. Até esse momento difícil que nós estamos enfrentando, há um propósito em tudo isso. O Senhor tem algo para nos ensinar através de tudo isso. E tudo está debaixo da permissão de Deus. Nada acontece nos céus, na terra, ou debaixo da terra, ou nos mares, em lugar algum, no universo todo, se não houver a permissão, o aval de Deus. E as nossas vidas estão nas mãos desse Deus Todo-Poderoso, que cuida de nós. E nós precisamos acreditar nisso, ter fé que tudo acontece diante da permissão de Deus. E a vontade de Deus é a melhor para nossas vidas. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso e levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim
motivação em nossos corações, acreditando que servimos a um Deus que age no sobrenatural, que é Deus dos impossíveis. Nós continuamos caminhando. Minha vida se revestirá do seu poder, com Deus em fé, com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver com Deus em fé, e a cada dia vou viver com Deus em fé, e a cada dia vou viver com Deus em fé. Oh, aleluia! Glorificado é o nome do Senhor nosso Deus. Oh, glória! Glorificado é o teu nome, Senhor. Boa noite a todos vocês, graça e paz. Boa noite, Paula, boa noite, Ítalo, boa noite, presbítero Ginaldo. Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus abençoe a cada um de vocês que estão neste momento nos acompanhando, nessa sexta-feira, noite em que nós nos dedicamos um pouco mais à oração, a buscarmos a face do Senhor. Nós estamos reunidos num só corpo, num só espírito, num só pensamento, diante de um único Deus, para buscarmos a tua face e colocarmos e apresentarmos diante dele as nossas demandas. Amém, irmãos? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de João, no capítulo 6. João, capítulo 6, para a nossa meditação nesta noite. Se você tem um pedido de oração e deseja que nós te ajudemos em oração, porque você também precisa orar. Mas se você deseja que eu te ajude em oração nesta noite, vai deixando o teu pedido de oração. O Ítalo, a Paula, que estão aqui nos ajudando nesta noite a servir ao reino, a servir a vocês, estarão anotando os nomes e nós estaremos intercedendo juntos. Eu e você, unidos, estaremos colocando diante do Pai as nossas demandas, as nossas necessidades nesta noite. João capítulo 6, versículo 60 a seguir. Muitos, pois, os seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isso vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de o entregar. Ele dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de
Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Amém, irmãos? Jesus veio para pregar o Evangelho do Reino. Jesus veio para implantar o reino invisível, o reino que não é territorial, mas o reino de Deus no coração dos homens. Essa era a missão de Jesus no Mestre. Algumas missões de Jesus eram boas de se ouvir. Em muitos momentos, Jesus foi aquele que acolheu nos braços. Em muitos momentos, Jesus foi aquele que trouxe palavras de amor, de afeto. Jesus trouxe libertações, trouxe curas, consolou o coração de pais, de mães. Mas em outros momentos, Jesus ensinava coisas difíceis de serem ouvidas. Porque se nós desejarmos o reino de Deus, nós precisamos entender que o reino de Deus ele é ganhado à força, e que o reino de Deus é ganho através de renúncias, de coisas que nós deixamos e abandonamos para podermos agradar ao Pai e fazermos parte do seu reino. Como em todas as coisas organizadas, o reino de Deus também tem diretrizes, também tem doutrinas. E muitas vezes, para algumas pessoas, ouvir a verdade, ouvir uma palavra de conserto, ouvir uma palavra de confronto, não é fácil. E Jesus, naquele dia, estava trazendo uma palavra um pouco mais difícil. Jesus não estava trazendo uma palavra de consolo, mas Jesus estava trazendo uma palavra de exortação a todos aqueles discípulos que o seguiam. Talvez foi um divisor de água na vida de muitos discípulos que estavam acostumados apenas a viver as bênçãos, que estavam acostumados apenas a receber palavras de carinho, palavras doces. Agora, naquele momento, chegou o momento de um ensino um pouco mais duro, de um ensino um pouco mais impactante, de algo que os fizessem pensar um pouco, refletir um pouco a respeito das suas vidas. E Jesus percebe que por conta daquele discurso de exortação, daquele momento de doutrinação dos seus discípulos, muitos deles se afastaram, muitos deles voltaram, desistiram de seguir ao Mestre. Eles diziam entre eles: quem poderá ouvir essa palavra? Quem poderá ouvir essa palavra? Eles diziam: essa palavra é muito difícil, essa palavra é muito pesada. Eu acho que nós nos enganamos. Não é isso que nós queremos. Não era isso que nós buscávamos em um Cristo. Não é isso que nós desejávamos ouvir de Jesus. E por conta, irmãos, dessas palavras que eles não gostaram de ouvir, por conta dessas palavras que os feriam, porque os faziam refletir, porque os faziam pensar na sua humanidade, nos seus pecados, eles começaram a desistir e a sair daquela reunião, um a um. E eu começo a perceber nessa palavra que uma grande multidão se afastou do Mestre por conta de um discurso de exortação. Nós percebemos isso também em nossos dias. Pessoas que desistem de seguir a Cristo
Porque ao invés de enxergarem a coroa, são apresentados a cruz. Nós percebemos isso também. Pessoas que desistem de vir à igreja, porque acham que podem permanecer da mesma forma, porque acham que não precisam fazer nenhum tipo de sacrifício para seguir o Mestre. E quando vão entender a palavra e vão ler a palavra, eles vão compreender que aqui no mundo nós passaremos por aflições, e que o Mestre, o Rabi, disse que aquele que quiser vir após mim deverá tomar a sua cruz e segui-lo. Jesus não disse que aquele que quiser segui-lo deveria colocar uma coroa, se coroar, mas Jesus disse: aquele que quiser vir após mim deve tomar a sua cruz para me seguir. E muitas vezes esta cruz, para muitas pessoas, tem se tornado um fardo pesado, tem se tornado algo difícil de se carregar. E quantos, desde aquela época, não desistiram? E quantos nos dias de hoje não estão desistindo? Porque achavam que o Evangelho era um Evangelho de glória, era um Evangelho de coroa, era um Evangelho de bênçãos. E não se lembravam que toda bênção é condicionada a um sacrifício, que todo resultado é condicionado a muito trabalho, que toda obra é trabalhosa. E quando entenderam isso, se afastaram do Mestre. Muitos fizeram isso. Muitos que nós conhecemos estão fazendo isto. Os dias são difíceis, os dias são complicados, são desafios que nós temos que enfrentar. Mas Jesus não nos disse que seria fácil. Ele apenas nos disse: eu venci o mundo. Então nós, seguindo a Ele, pisando nos passos dele, nós também vamos vencer. Mas os caminhos muitas vezes não são os mais fáceis. Os caminhos às vezes são caminhos de pedras, os caminhos às vezes são caminhos de espinhos, são caminhos de renúncia, onde nós precisamos renunciar à nossa carne, como Jesus dizia para aqueles discípulos. É importante vocês viverem no Espírito, porque a carne nada se aproveita, e é verdade, irmãos. O nosso espírito é imortal, o nosso espírito vai viver por toda a eternidade, mas o que acontecerá com o nosso corpo? Ele voltará para o pó, ele não terá serventia, mas o nosso espírito viverá por toda a eternidade. E Jesus ensinava essa lição para eles, mas eles estão acostumados a viverem na carne, eles estão acostumados e desejosos a viverem na carne, queriam continuar daquela forma, e desistiram de seguir a Jesus. Jesus nunca se importou de caminhar sozinho. Não, é Jesus quem precisa de nós, mas somos nós que precisamos de Jesus. Jesus não estava interessado em grandes multidões o seguindo, não. Jesus estava interessado em pessoas que entregariam os seus corações, as suas vidas, as suas histórias em suas mãos, para que Ele pudesse usar essas pessoas, mas nunca esteve interessado em multidões. Hoje, muitas vezes, para termos uma multidão, nós precisamos acariciar o ego dessas multidões. Hoje, muitas vezes, para termos público, nós precisamos dizer o que essas pessoas querem ouvir, porque sabemos que se fizermos o contrário, perderemos o público, perderemos os fãs, perderemos os seguidores, perderemos os membros, perderemos os amigos. Assim somos nós humanos. Mas Jesus nunca se importou em caminhar sozinho. E aquela multidão foi indo, foi se dispersando, e agora sobram apenas os 12. E Jesus, olhando para aqueles 12, Ele também faz uma pergunta para aqueles 12: e vocês? O que vocês vão fazer? Vocês vão continuar? Vocês também vão ficar ou vocês vão ir? O que vocês vão fazer?
Essa é uma pergunta que Jesus de repente está fazendo para mim e para você nesta noite. O que é que nós vamos fazer? O que é que nós desejamos fazer? Vocês vão continuar comigo apesar das lutas? Vocês vão continuar comigo apesar da cruz? Vocês vão continuar comigo apesar da minha doutrina? Vocês vão continuar comigo apesar de todas as coisas difíceis que eu vou ter que dizer a vocês? Jesus agora olhava para aqueles que tinham ficado, para aqueles 12 que ele tinha escolhido, e ele pergunta para aqueles 12: e vocês vão ir embora também? Vão me abandonar também? Mas Pedro responde a Jesus com uma outra pergunta. E Pedro agora olha para Jesus e pergunta: para onde nós iremos? É como se Pedro perguntasse: haveria uma outra maneira? Haveria uma outra maneira de sermos sarados? Haveria uma outra maneira de sermos felizes? Haveria uma outra maneira de termos as nossas almas salvas? Haveria um outro caminho? Quando Jesus pergunta: e vocês também vão me abandonar? Pedro responde com uma pergunta: para onde nós iríamos? Como se Pedro estivesse perguntando: haveria uma opção melhor do que estar contigo? Haveria uma opção melhor do que te acompanhar? A melhor opção, a melhor maneira de continuarmos caminhando é ao lado do Mestre, é perto de Jesus, porque não há um outro semelhante a Ele. Nunca existiu alguém que pudesse ser comparado com Ele. Ele é tudo que nós necessitamos. Dele vem tudo aquilo que nós precisamos. Todas as nossas fontes estão nele. E Pedro, apesar das suas inconstâncias, Pedro, apesar dos seus pecados, Pedro, apesar dos seus medos, das suas incertezas, ele olha para Jesus e pergunta para Jesus: para onde nós poderíamos ir? Haveria uma outra opção? Haveria uma outra maneira? Pedro nunca tinha conhecido alguém semelhante a Jesus. Pedro nunca tinha visto alguém que orava e os enfermos eram curados, os aleijados andavam, os cegos viam, os mortos ressuscitavam, os demônios se sujeitavam a ele. A sabedoria era uma sabedoria que não era terrena. Pedro nunca tinha visto nada parecido. Então Pedro pergunta para Jesus: para onde nós iríamos? Irmãos, para onde nós iríamos? Aonde nós estaríamos? O que seria das nossas vidas se nós, como muitos, tivéssemos desistidos de acompanhar o Mestre? De repente não estaríamos mais aqui, de repente você não estaria mais aí me ouvindo. Mas quando Jesus olhou para nós e nos perguntou: o que queres? Vão me seguir apesar da cruz? Vão me seguir apesar dos desafios que vocês vão enfrentar? Vão me seguir apesar de renúncias que vocês terão que ter em suas vidas? E nós naquele momento escolhemos seguir a Jesus, aceitamos a Jesus como Salvador das nossas vidas. Para onde iríamos? Sentimos uma falta tão grande, um desejo tão grande de estar na presença do Senhor. Ainda existem pessoas que estão desejosas de estarem na igreja. Ainda existem pessoas que perguntam: pastor, quando é que os cultos vão voltarem? Ainda existem pessoas que estão dizendo: eu não suporto mais deixar de ir à igreja, porque sabem que na igreja Jesus está presente, Jesus ministra, Jesus usa os teus filhos, Jesus caminha no meio do teu povo. Mas muitos já estão acostumando com a situação, e isso é preocupante aos nossos corações. Jesus pergunta para você nesta noite o que perguntou àqueles discípulos, porque os discípulos que interessam a Jesus hoje somos nós,
Nós somos os discípulos que interessam ao Mestre. É através de nós que Ele vai trabalhar, é através das nossas mãos que Ele vai curar, é através dos nossos lábios que Ele vai falar, é através dos nossos pés que Ele vai se mover, que Ele vai adentrar em casas e a sua palavra e o reino será implantado, é através da minha vida que Ele vai se manifestar. E hoje Jesus pergunta novamente aos seus discípulos: e vocês? Vão permanecer ou vão fazer como muitos fizeram? E eu creio no fundo do meu coração que a nossa resposta vai ser: para onde nós poderíamos ir se nós te amamos tanto, se nós te admiramos tanto, se o Senhor mudou as nossas vidas, se nós nunca conhecemos alguém poderoso e maravilhoso como tu, para onde nós iremos? Eu quero permanecer bem perto de ti, Rabi. Eu quero permanecer bem perto de ti, Yeshua. Eu quero caminhar ao teu lado, mesmo que seja difícil, mesmo que eu tenha que negar a minha carne, mesmo que eu tenha que me policiar, mesmo que eu tenha que fazer exercícios diários, mesmo que eu tenha que controlar os meus lábios, mesmo que eu tenha que aplacar a minha ira, mesmo que eu tenha que evitar o pecado, mesmo que eu tenha que evitar alguns ambientes, eu ainda prefiro estar do teu lado, eu ainda quero estar perto de ti, porque não há lugar melhor para estar do que ao lado do Senhor Jesus. Aleluia. Ele é o melhor de Deus para as nossas vidas. O melhor de Deus já chegou para as nossas vidas, e o melhor de Deus se chama Yeshua, o nosso Mashiach, o Filho de Deus. Aleluia. E nós, aleluia, é que temos a opção. Somos nós que escolhemos caminhar com Ele ou nos afastarmos dele. Não depende do pastor, não depende do teu líder de células, não depende do teu líder da igreja, não depende do teu pai, não depende da tua mãe, não depende dos outros discípulos. A escolha é sua, e Jesus continua olhando para você com um carinho enorme, com um desejo enorme de te abençoar, de moldar a tua vida, de trabalhar a tua história, de te dar as bênçãos que você precisa. Mas para que isso aconteça, Ele precisa que você responda uma pergunta: vai ficar comigo? Vai ficar perto de mim? Ou vai se afastar, como muitos estão se afastando da minha presença? O que Jesus tinha para realizar na vida daqueles 12 discípulos era algo muito grande, era algo extraordinário, era algo inimaginável. O que Jesus ia fazer na vida daqueles 12 homens era uma transformação que ninguém mais poderia fazer. Mas eles precisavam escolher estar perto de Jesus. São escolhas que nós precisamos fazer, são escolhas que Ele nos permite fazer. Nós temos livre arbítrio para fazermos as nossas escolhas, e nesta noite Jesus está falando para você: caminhe um pouco mais em minha direção, lembre-se um pouco mais de mim, fale comigo através da oração, ouça as minhas palavras, obedeça a minha voz, para que você possa estar ao toque das minhas mãos, para que você possa estar ao alcance dos meus braços, para que eu possa tocar em você, ou você possa tocar em mim e receber de mim virtude que transforme a tua vida e a tua história. Jesus nos quer mais próximos, Jesus nos quer caminhando com eles. Satanás está pensando que vai conseguir nos afastar de Jesus, porque a igreja física está fechada, mas o Espírito Santo está nos dizendo nesta noite: Jesus quer que nós caminhemos para perto dele. Jesus está caminhando em nossa direção e nos pergunta nessa noite: o que vais escolher nesses dias difíceis? Estar perto ou se afastar? Aleluia. Pedro, ele usa um artigo definido para falar com o mestre. Ele olha para Jesus e fala assim: para onde nós iremos se só tu tens palavra de vida eterna? E daí ele diz para o Senhor: e nós temos crido
e conhecido que tu és o Cristo, Filho de Deus. Ele não era um Cristo, ele não era mais um Cristo, ele não era mais um ungido, ele não era mais um profeta, ele não era mais um Deus, ele não era mais um rabi, ele não era mais um mestre, ele era o Cristo, ele era o Filho do Deus vivo, ele era o prometido do Senhor, ele era o Messias esperado. Pedro dizia: eu vou continuar perto de ti porque tu és o Cristo. Existiam e passaram pela humanidade muitos Cristos. Muitos são reconhecidos como Cristos pela humanidade. Pessoas que receberam uma divindade dos homens. Pessoas que para os homens foi a reencarnação de um ser extraordinário. Muitos Cristos já surgiram. Muitos homens dos quais a filosofia falam deles. As religiões se firmam neles. Aleluia. Mas Pedro dizia: tu és o Cristo, tu és aquele a quem nós esperávamos. Você está com pilha, filho? Oh, glória! Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém, queridos? É este que quer te abençoar. É esse que não tem igual. É esse que não tem semelhante. É esse que nesta noite de oração fala comigo e fala com você, nos convidando a nos aproximarmos dele novamente. Não importa, querido, a distância que nós estamos do templo. Não importa, irmãos, a distância que de repente você está do seu mestre, do seu pastor, do seu líder. O que é verdadeiramente importante é a distância que você está do Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que tem poder para abençoar e mudar a tua história. Os 12 caminharam com eles. Jesus disse: um vai se perder, mas 11 caminharam com eles e tiveram as suas vidas transformadas. E é exatamente isso que vai acontecer comigo e vai acontecer com você, se nós permanecermos na presença dele. Não deixe as circunstâncias te afastarem dele. Se você estiver sentindo que você está se afastando dele, como hoje eu senti conversando com uma pessoa, que ela estava se afastando de Cristo, ela estava se afastando da fé, e eu conversando com ela nitidamente, eu percebia que ela não sentia falta de orar, ela não sentia falta de tocar na igreja, ela não sentia falta de dançar na igreja, ela não sentia falta de tomar a Santa Ceia mais, ela não sentia falta mais de viver em comunhão, de ser útil por reino. Quando eu conversava com aquela pessoa, eu comecei a imaginar quantas pessoas estão na mesma situação dela, estão se esfriando, como uma brasa longe da fogueira, como uma ovelha afastada do redil, do cuidado do pastor. Quantas pessoas estão desta maneira, se distanciando de Cristo, mas ele ainda continua olhando e perguntando e nos dando uma oportunidade de escolha, desejoso no coração que nós o acompanhemos, apesar de não fazer questão, de não necessitar de ninguém caminhando com ele, de ser autossuficiente, de ser todo-poderoso, mas ele nos ama, e o desejo dele é que nós façamos a escolha de estarmos perto dele. Faça essa escolha e algo sobrenatural vai acontecer na tua vida. Eu quero neste momento orar por vocês, orar pelos irmãos que pediram oração, orar por você que está precisando de uma oração da fé nesta noite. Nós vamos orar pela irmã Sandrinha, que pediu aqui oração pela irmã Mariana. Nós vamos orar pela irmã Aurora, que pediu oração pela família dela. Nós vamos orar aqui por aquelas pessoas que estão perdendo os empregos, né, e que estão passando por esses momentos de dificuldade. Vamos orar neste momento, queridos. Feche os teus olhos aí onde você está.
Se aproxime de Jesus. Há quanto tempo você não ora mais? Há quanto tempo você não fala mais com Ele? Feche os teus olhos agora. Tenha essa oportunidade de falar com Ele. Senhor Jesus, mais uma noite nos encontramos reunidos em Tua presença. Nesta noite, Pai, onde nós oramos e clamamos, Senhor, por restauração, clamamos, Senhor, por curas, clamamos, Senhor, por portas abertas, clamamos, Pai, por libertação. Nesta noite, Senhor, queremos nos aproximar de Ti, através da nossa fé, através do desejo do nosso coração, que como uma chama arde e queima pela Tua presença. Nesta noite, Jesus, queremos nos aproximar de Ti, como aqueles poucos discípulos continuaram caminhando, mesmo quando todos os outros se afastaram, diante das circunstâncias que lhe eram apresentadas, aqueles 12 continuaram caminhando contigo. Assim também, Senhor, nós continuaremos caminhando contigo. Apesar, Senhor, dos nossos corações se sentirem apertados, apesar, Senhor querido, das coisas terem mudado, Senhor, apesar das circunstâncias, Senhor, não serem as melhores, apesar, Senhor, da minha compreensão, que eu não posso deixar a minha cruz, nem murmurar, nem reclamar das provas pelas que passo, porque todas elas são permissão de um Deus Todo-Poderoso. Eu ainda escolho caminhar contigo, caminhar ao teu lado. Apesar dos meus pecados, apesar das minhas falhas, apesar de muitas dessas pessoas caírem muitas vezes, eles ainda escolhem caminhar contigo, porque Tu és o Deus que levanta o abatido, Tu és o Deus que cura os enfermos, Tu és o Deus que liberta aqueles que estão oprimidos. Tu és o Deus que salva a alma daqueles que clamam pelo Teu nome. Para onde iríamos nós? Que opção melhor teríamos conhecido? Depois de tantos estudos, depois de tantas pesquisas, depois de tantas observações, nunca encontramos ninguém semelhante ou comparável a Ti, Jesus. E é por Ti e diante de Ti que caminhamos em Tua direção, porque sabemos que as Tuas mãos estão estendidas para nos abençoar. Abençoa neste momento, Senhor, essas vidas que precisam da Tua proteção, da Tua bênção, da Tua misericórdia. Ó Pai amado, Deus Todo-Poderoso, é em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, que eu peço todas essas coisas e Te agradeço. Amém, Jesus. Glória a Deus, graças a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glórias sejam dadas ao Senhor. Aleluia. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Amém. Entrou, dá mais som no meu microfone. Oh, aleluia, oh, glória. Senhor, eu nasci para Te chamar de Deus, eu nasci para Te chamar de Pai. Eu dar do seu lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou novo, exclusivo seu, eu sou abençoado, se vivo obediente, mas todo dia o pecado
me chama, todo dia as propostas vêm, me chama, todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, e eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus, já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus, já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus, aleluia, glorificado é o nome do Senhor, é uma escolha, precisamos escolher, estarmos cada vez mais próximos do Pai, cada vez mais próximos do Filho, cada vez mais cheios do Espírito Santo de Deus. Ninguém pode fazer isso por você, ninguém pode decidir isso por você, ninguém pode fazer isso por mim, ninguém pode fazer isso por você, é uma escolha. Todo dia eu preciso escolher ser amigo de Deus, todo dia eu preciso escolher estar perto de Deus, buscando a tua face, me aproximando dele, consequentemente sentindo a presença do teu Espírito Santo e vivendo os milagres e as promessas de Deus na minha vida. Escolhas que ninguém pode escolher por você, coisas que ninguém pode fazer por você. Está chegando um tempo em nossas vidas em que nós vamos precisar escolher e fazer as escolhas certas, baseados na palavra de Deus que nós já ouvimos e guardamos em nossos corações. Se a palavra de Deus está escondida no teu coração, você tem condições de escolher corretamente, de ter escolhas assertivas na sua vida. Escolha corretamente, escolha ser amigo de Deus, escolha estar perto de Deus, aleluia. Escolha ser cheio do Espírito Santo de Deus. Não deixe as circunstâncias te afastarem dessa presença. Senhor, eu nasci para te chamar de Deus, eu nasci para te chamar de Pai, e andar do teu lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado, se vivo obediente.
andar do teu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Glorificado é o teu santo e glorioso nome. Amém, queridos. Que o Senhor continue te abençoando. Domingo, nós estamos novamente na presença do Senhor, buscando a tua face, nós aqui na igreja, você aí na tua casa, até que passemos por essa fase difícil que estamos enfrentando. Nós estamos separados de corpos, mas estamos unidos no Espírito Santo de Deus. Muito obrigado, papai, por mais uma noite. Obrigado, Senhor, por esses momentos de adoração e por todos aqueles, Senhor, que se aproximaram de Ti através desse instrumento, Senhor, que o Senhor permitiu que usássemos. Que a Tua glória, a Tua presença, a Tua paz, a sabedoria que vem do alto esteja em cada coração, para que todos nós façamos a escolha correta, a escolha de não Te abandonarmos, a escolha de não nos afastarmos, a escolha de não desistirmos, a escolha de nos aproximarmos de Jesus, autor e consumador da nossa fé. Em nome do Teu Filho Jesus, Pai, eu peço todas essas coisas e Te agradeço. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um dos Seus filhos, Pai, não apenas hoje, mas para todos sempre. Amém. Levante a tua mão e diga: